Vamos iniciar a análise de uma questão para concurso público envolvendo a matéria de direito tributário. Vamos analisar o enunciado. Acompanhe comigo. O enunciado, ele diz respeito a um concurso público que aconteceu no ano de 2017. A banca é nosso rumo para o cargo de advogado. E o enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Ponto importante, né? Percebam que a questão ela não quer saber qual é a alternativa correta, mas sim aquela que não condiz com o tema crédito tributário. Então, meus caros, nós temos aqui que partir da seguinte premissa. O enunciado ele já direciona qual é a análise da nossa questão. O nosso enunciado ele versa sobre crédito tributário. Então resta saber, nas alternativas que virão, o que a banca quer saber sobre crédito tributário. Vamos analisar as alternativas e depois iremos analisar uma a uma delas. O que diz a banca? Acompanhe comigo. Diz letra A, que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou extinção do crédito tributário. Alternativa B diz que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Alternativa C diz que a moratória e o parcelamento suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E a alternativa D diz que a imposição de penalidade não elide o pagamento integral do crédito tributário. Bom, quais são ou qual é, aliás, a alternativa correta? Para nós entendermos qual é a alternativa correta, nós temos que começarmos a analisar as questões em consonância com o Código Tributário. Então vamos novamente para a questão de letra A, para a alternativa A. Vamos lá. A alternativa A, ela versa sobre uma questão de interpretação. Então é importante que nós novamente leiamos a alternativa A e depois façamos análise no CTN. A alternativa A diz que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a suspensão ou a extinção do crédito tributário. Nós vamos encontrar esse enunciado no artigo 111 do CTN. Então, vamos analisar. O que diz o artigo 111 do CTN? Ele diz assim: interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre, inciso 1, suspensão ou exclusão do crédito tributário. Voltemos para o enunciado. O enunciado diz que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão e extinção do crédito tributário. Percebam que o artigo 111, ele fala claramente em exclusão e não extinção. Portanto, nós acabamos já de achar qual é a resposta que deveria ter sido assinalada, haja vista que ela é a alternativa incorreta. Mas vamos continuar analisando os tópicos seguintes, porque a letra B diz assim, que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Então, vamos voltar à nossa análise agora para o que diz o artigo 139 do Código Tributário Nacional. Esse artigo 139, ele inaugura o título 3 que versa sobre crédito tributário no Código Tributário Nacional. E ele diz assim, que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Então, voltemos para o enunciado para a letra B. A letra B, ela fala exatamente o que o artigo 139 do CTN enuncia, que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, portanto, a questão B é uma questão correta e ela não deveria ter sido assinalada. Vamos para a alternativa C. A alternativa C
diz que a moratória e o parcelamento suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Para entendermos a alternativa C, nós temos que nos direcionar para o artigo 151 do CTN. O artigo 151 traz em vários incisos, mais precisamente traz em 6 incisos, quais são os casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E nós temos, portanto, que os 2 institutos constantes na letra C são considerados como causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Desta maneira, a alternativa C também está correta e não deveria ter sido assinalada. Vamos para a última alternativa, a alternativa D. Diz que a imposição de penalidade não elide o pagamento integral do crédito tributário. Bom, para nós respondermos a letra D, nós temos que nos deparar ou analisarmos com o artigo 157 do CTN. O artigo 157 do CTN fala claramente que a imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Desta maneira, a alternativa D, ela é consonante com o que diz o artigo 157 do CTN, portanto, também uma alternativa que não deveria ter sido assinalada. Desta maneira, nós temos, voltando aqui à tela, que a alternativa que deveria ser assinalada é a alternativa A, onde o embasamento está no próprio artigo 111 do CTN, que diz que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Desta maneira, o candidato que participou desse concurso público, ele deveria ter assinalado a alternativa de letra A.